Steppen, eu sou gerente da área de Compliance LGPD do escritório Pironti Advogados e eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre as análises das cláusulas contratuais de proteção de dados. A gente está vendo, né, que muitas empresas estão se adaptando à Lei Geral de Proteção de Dados e com isso estão também fazendo as adaptações nas cláusulas contratuais. Então estão repassando isso, né, para os fornecedores ou às vezes se eles são, né, os próprios prestadores de serviço. E isso realmente é muito importante, as cláusulas contratuais são muito importantes, porque um dos objetivos da lei é trazer ciência para essa cadeia, né, do compartilhamento de dados. Então, as cláusulas contratuais, elas estão ali, né, para mitigar esses riscos também relacionados ao compartilhamento e para trazer um direcionamento, como, por exemplo, eu, controlador, estou passando os meus dados para um operador, como eu quero que esses dados sejam, então, tratados. Então, essas cláusulas, elas são realmente muito importantes e a gente tem visto esse movimento agora das empresas fazendo aditivos para contemplarem as cláusulas de privacidade e proteção de dados ou agora, né, fazendo contratos mesmo que já tenham essas cláusulas. Então, o que eu queria aqui conversar com vocês hoje é sobre como proceder com essa análise. Bom, para começar, como qualquer análise de contrato, é preciso entender o objeto, né, desse contrato, porque às vezes o compartilhamento de dados ele não é o objeto principal, né, do contrato, ele vem como uma consequência da execução, né, daquele contrato, da prestação daquele serviço, por exemplo. Então é preciso entender qual é o objeto do contrato, entender quais são as partes, para também poder, né, saber como que elas figuram como agentes de tratamento, para entender, por exemplo, se é uma relação de controlador-operador ou se é uma relação de co-controle, em que temos, né, então, dois controladores. Então, é importante, essa parte, né, em relação às partes, é essencial para que se possa entender qual agente de tratamento o seu cliente ali, né, você como advogado, ou se não, você, né, advogado interno de uma empresa, a empresa que você, né, está advogando, qual agente que ela configura, então se ela é um controlador ou se ela é um operador. Essa análise é muito importante para saber exatamente como distribuir as responsabilidades nessas cláusulas nesse contrato. Então, esse é o primeiro ponto, a análise do objeto e também das partes, porque a partir daí a gente vai saber exatamente como dividir todas essas responsabilidades ali internamente. E a gente tem visto também situações em que, por exemplo, os operadores se colocam como isentos, né, se eximem ali de qualquer responsabilização. Isso não é possível, isso também não vai contra o que está previsto na lei, que também, né, prevê ali que um operador ele vai responder solidariamente ao controlador quando ele descumpre a LGPD ou então quando ele descumpre alguma diretriz, né, uma orientação legítima do controlador e prevê, né, também nas situações em que ele não responde solidariamente, mas prevê a opção das ações de regresso, né? Então, esse direito de regresso é aquele que realmente ensejou o dano. Então, essas cláusulas, elas, né, não são possíveis, então é importante fazer essa análise, entender quais são os papéis para conseguir ter essa distribuição das responsabilidades. Da mesma forma, a gente tem visto também muitos contratos que estão prevendo controladores, né, contratos que os controladores estão proibindo, por exemplo, operadores de compartilharem esses dados com terceiros, com suboperadores. Isso é algo bastante rígido e que deixa, né, a operação ali bastante fechada, e a LGPD, é importante mencionar, ela não vem com o objetivo de proibir esses compartilhamentos, ela vem com o objetivo de trazer ali os direcionamentos, né, as regras em relação a como esse compartilhamento deve se dar. Então isso é bastante interessante também, e os advogados, né, que estão aqui analisando esses contratos que têm as cláusulas de proteção de dados precisam estar atentos a isso e também ali, né, argumentar, olha, né, explica ali para outra parte, para o controlador, falando que para algumas atividades a gente precisa também dos nossos suboperadores que prestam serviços para nós, então a gente faz esse compartilhamento também, mas esse compartilhamento ele vai se dar com todas, pautado, né, na LGPD e pautado também pelo menos todas as medidas de segurança que nós implementamos. Então, isso que é importante estar no contrato, né? Não é proibir esse compartilhamento, mas é trazer também como esse compartilhamento ele vai acabar se dando.
Um outro ponto também que é sempre importante prestar atenção quando se está fazendo uma análise dessas cláusulas de proteção de dados, diz respeito aos prazos das comunicações entre, né, ali as partes, os agentes de tratamento. Então, por exemplo, né, um operador que recebeu um questionamento de um titular, ele precisa comunicar isso para o controlador, ou senão ele percebeu ali um incidente, né, de segurança, um vazamento de dados, por exemplo, ou uma suspeita, né, do incidente, ele precisa também informar ao controlador. Mas a questão, né, dos prazos, isso não está previsto especificamente na lei. Então, os contratos, né, que estão prevendo quais são esses prazos. E é importante que esses prazos eles sejam prazos viáveis, né? Então a gente tem visto ali, por exemplo, né, 24 horas ou às vezes imediatamente. Durante a operação, ali no dia a dia de uma empresa, de um operador, talvez não seja tão simples enviar. Então a gente sempre sugere que seja ali, né, 48 horas, algo nesse sentido, para que não fique também tão rígido, né, aquela relação contratual entre o controlador e o operador ou entre os co-controladores de fato. Outro ponto também que se faz necessário prestar atenção diz respeito à rescisão do contrato. Então, por exemplo, quando a gente, tudo bem, cumprimos aqui, né, fizemos esse contrato, fizemos a prestação de serviço, agora temos a rescisão do contrato, né? Mas esses dados, eles vão ficar com quem? Então, é importante prever também se, por exemplo, a empresa quer que esses dados eles sejam excluídos, se ele quer que esses dados, né, possam permanecer na base do operador. Então, é importante também ter esse cuidado, essa análise em relação aos dados a partir do momento que, né, da rescisão do contrato. Como é que ficam esses dados, então? Então, essa é uma cláusula também que precisa estar ali, né, nesse contrato. E por fim, eu queria mencionar também sobre as penalidades que estão previstas nos contratos. A gente tem visto muitas penalidades que estão muito mais rígidas que as penalidades previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso é preciso, né, estar atento também para, por exemplo, né, um descumprimento do contrato acabar, né, ensejando numa penalidade que fica até maior do que a penalidade prevista, as multas, né, por exemplo, previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é sempre importante fazer essa análise se aquela penalidade ela está de fato razoável, né, e proporcional àquele compartilhamento e tratamento de dados que né, o objeto contratual acaba ensejando, ou então quando, né, no caso, aquele tratamento realmente é o objeto do contrato, né, por exemplo, né, no caso de um data sharing, né, agreement, em que a gente tem um acordo de compartilhamento de dados em que o objeto é especificamente esse compartilhamento. Então é importante fazer essa análise também se essas penalidades elas estão ali, né, razoáveis para aquele caso. Um outro ponto também, né, que eu gostaria de mencionar é que a análise dos contratos, né, a adaptação, na verdade, das cláusulas contratuais, ela é um só passo da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não é só uma empresa rever os seus contratos e colocar as cláusulas de proteção de dados que ela está, então, adequada à LGPD. Não, ela vai precisar fazer muito mais coisa que isso, né? Então, ela vai precisar fazer um mapeamento de dados, vai precisar fazer uma matriz de risco, fazer o registro, né, desses riscos com mapeamento, fazer um relatório de impacto à proteção de dados, ela vai precisar ter uma política de privacidade, ela vai precisar ter um plano de resposta a incidentes. Então, são muitos passos, né, que precisam ser né, feitos e elaborados, implementados dentro de uma empresa, né, ou até de um órgão público, sendo que né, as cláusulas contratuais é só um desses passos, é só uma dessas medidas que precisam ser implementadas. Então, para que né, uma empresa seja de fato adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai precisar fazer, né, todas essas adequações, não só prever as cláusulas de privacidade e proteção de dados nos seus contratos. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo.